meditar na palavra de Deus com os irmãos. Efésios 6, versículo 10. Quem achou diz glória a Deus. Vamos lá, irmão Vicente, vamos ler 6 e 10? Diz assim a palavra de Deus. Ao título, meus irmãos, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Fala assim: Senhor meu Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Não fecha a Bíblia, viu, meus irmãos? Não fecha a Bíblia. Nós vamos ler aí versículo por versículo desse trecho e vamos comentando essa palavra maravilhosa. Meus irmãos, esta campanha é uma campanha muito forte de quinta-feira. De nós sempre estarmos, de quinta não, de terça-feira, perdão, meus irmãos. De nós revestirmos a nossa vida espiritual na presença de Deus. Como que o crente vai conseguir se revestir das armaduras de Deus? Só se ele está entregando a sua vida completamente para Deus controlar. E como que você vai entregar a sua vida para Deus controlar? Se você estiver cumprindo aquela palavra que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita da destra de Deus. Porque se você entregar a sua vida na mão de Deus, você é um crente de oração. Sendo um crente de oração já é meio caminho andado. Por que é meio caminho andado? Porque para a vida do cristão ser uma vida abençoada é um combo. Não é só oração. Se o crente só orar, não adianta. Ele vai ter que vigiar também. Se você é um crente vigilante, naquilo que você fala, você está vigiando. Tudo que você olha, você está vigiando. O que você escuta, você está vigiando. Talvez o diabo use alguém, até mesmo servo de Deus, serva de Deus, para falar algo no pé dos seus ouvidos que vai te trazer dúvida, constrangimento, vai abater a sua vida. Mas como você está com a armadura de Deus na sua vida, você não vai se sentir fracassado, porque maior é o que está conosco do que o que está nesse mundo. E o cristão que ele vigia e que ele ora, com certeza esse cristão também ele jejua. E o jejum é uma arma fortíssima, meus irmãos. A Bíblia fala quantos povos, quantas histórias que Deus iria acabar com a nação. Deus iria acabar com o povo, ia acabar com o rei. Mas o rei se propôs se humilhar na presença de Deus em jejum. A palavra de Deus fala que aquele rei de Nínive, quando ouviu a palavra de Deus, o profeta Jonas falou: olha, eu acredito nesse profeta. E juntou todos os moradores daquele lugar e falou: nem os animais vão beber água. Nós vamos vestir pano de saco aqui, nós vamos nos humilhar. E Deus, ele não vai nos destruir. E Deus não destruiu, porque Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos. Mesmo quando o Senhor já determinou algo na vida de alguém, os irmãos sabiam que isso pode ser mudado, né, meus irmãos? Mesmo que Deus tenha falado algo que vai acontecer para destruição, aquele que humilha, ele alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o salmista diz que o que usa de engano não permanecerá na minha casa. Não permanece mesmo, meus irmãos. E isso é coisa séria, meus irmãos. Qualquer um de nós, quer seja pastor, presbítero, diácono, obreiro, membro, que começar a usar de engano na casa de Deus e não consertar, Deus vai tirar ele fora. Deus, ele deixa o joio crescendo no meio do trigo. Vai crescendo o errado no meio da coisa certa. Mas chega uma hora que o Senhor, ele vai passar o seu machado. Porque a vara que não dá fruto, a vide que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. É a palavra de Deus. Quando nós vemos a palavra lá da videira. E meus irmãos, e nós estamos nos fortalecendo e revestindo dessa armadura de Deus. Porque, meus irmãos, o crente está orando,
aquela seta maligna que talvez o diabo queria lançar na sua mente não vai penetrar, porque você está em espírito de oração. Você está orando sem cessar. Você está cantando um hino, está lá fazendo o seu serviço, está louvando a Deus. Está lá na rua fazendo compra, você está louvando a Deus na sua mente, ou cantando baixinho, ou orando em espírito de oração. É por isso que as coisas de Satanás não entram na sua mente e Satanás não faz um ninho. Mas aquele crente que quando não vigia, meus irmãos, quando o crente fica, meus irmãos, eu falo para os irmãos, 3 dias sem orar já é o suficiente para ele começar a ficar muito fraco na fé e até ir desviando da presença do Senhor. Porque não está alimentando o espírito para estar com esse armamento para combater as hostes infernais. Mas você que vem para a casa de Deus, você que ora, você que ama os seus irmãos, você que vigia, ora, jejua, lê a palavra de Deus, que também é muito importante, essa palavra que vem nos alegrar, nos alimentar. Quantas das vezes você abre a Bíblia e lê um versículo e Deus ele fala com você aquilo que você precisa ouvir? Muitas das vezes não aquilo que nós queremos ouvir, igreja do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer uma palavra que venha, né, nos acalentar, uma palavra que venha nos colocar numa situação de conforto, mas muitas das vezes o Senhor vem com uma palavra de exortação. Porque, meus irmãos, o Senhor ele corrige o filho que ama. Todos nós aqui em algum momento erramos na presença de Deus, mas se nós aceitar a correção, nós somos um bem-aventurado. Se você aceitar a orientação do seu pastor, do seu dirigente, você é um bem-aventurado, do seu irmão em Cristo também. Talvez nós encontremos com o irmão na rua, no trabalho, ou em qualquer lugar, e ele vira e falou, o irmão falou algo aí, o irmão não pode falar isso. Se nós nos humilhar e entender que realmente nós pecamos, Deus se agradará de nós. Mas quando o crente tem a soberba na vida, ele não aceita a correção, ele sai até da igreja, o pastor, o dirigente, o irmão fala alguma coisa, a pessoa não aceita aquilo, porque quer se manter sempre em cima. Mas o maior no nosso meio é Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que é o grande no nosso meio, meus irmãos. Porque credencial, né, irmão Daniel, não salva ninguém. Chegar lá no céu, mostrar credencial de presbítero, eu vou ser mandado para baixo, para ser exterior na hora. Porque lá entra, é lavado e remido no sangue de Jesus, e aquele que cumpriu a vontade de Deus, aquele que cumpriu o chamado de Deus na sua vida. Porque cada um de nós aqui, Deus chama de uma forma diferente. Cada um aqui, o Senhor tem um projeto, Deus tem um plano de uma forma diferente. Não tem como eu querer ser você e você querer ser eu, mas todos nós temos que estar no centro da vontade de Deus e a vocação que Deus nos chamou, para que tudo que pusermos a nossa mão prosperará, como diz a palavra de Deus. E a palavra diz mais, meus irmãos, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está sempre, irmãos, observando nós. O inimigo está sempre observando o nosso dia a dia. O crente, quando começa a orar mais, o diabo fica preocupado. Quando começa a vigiar, jejuar, por quê? Porque contra aquele crente, ele vai saber que ele vai ter que lutar demais. Porque a nossa luta, quem peleja não sois vós, diz a palavra de Deus. Esta peleja eu pelejarei por vós. O Senhor diz que Ele não está no braço de carne. O Senhor não está na força das palavras. O Senhor não está na força da inteligência. Quantos reis antigamente com tantas estratégias poderosíssimas de guerra, e o Senhor apenas usou poucos para vencer aquela guerra, para vencer aquela batalha. Porque o Senhor ele não está com a maioria, Ele está com a minoria que acredita, que crê, que confia e que não desiste do seu Deus. A palavra de Deus fala no versículo 12. Os irmãos que deixaram a Bíblia aberta como eu pedi, vamos lá, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, olha para os irmãos verem, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é lugar celestial? A sua casa que você entregou a Deus, aqui na igreja, nos lugares onde nós estamos. Nós não vamos lutar contra a carne e o sangue, não. Às vezes tem alguém falando mal de você, contra você, levantando calúnia, levantando difamação. Aquilo não é aquela pessoa, não, meus irmãos.
Aquilo é o diabo usando aquela pessoa, porque a peleja, a luta, ela é espiritual, como diz esta palavra, contra as potestades espirituais, os príncipes das trevas deste século. E este século, o que acontece? A tecnologia aumentou de tal forma que tem pessoas agora que perseguem a outra, como se diz, né? Pela internet. Joga um ponto lá pelo Facebook, pelo WhatsApp, por rede social, fica brigando com o outro dessa forma, usando a tecnologia, porque essa tecnologia é um dos sinais do príncipe das trevas deste século, como diz a palavra de Deus. Mas o crente que tem visão de Deus, ele corre dessas coisas. O crente que tem visão de Deus, ele vai orar, ele vai pedir a Deus misericórdia, e o Senhor, ele mantém a sua palavra e te livra. E se fores diante dos magistrados e das autoridades, o que a palavra de Deus fala? Se levantou uma difamação, uma calúnia contra você, ou lá na polícia, na delegacia, e você é inocente, Deus, ele garante que o dia que você for diante dos magistrados, vós não tereis que falar uma palavra, mas o Espírito Santo na hora vos dará sabedoria no que você há de falar, e Deus irá pelejar as suas causas. E aqui a palavra de Deus fala mais no versículo 13, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo e ficar firme. Porque, meus irmãos, você está numa peleja espiritual e vai ter hora que vai vir aquela chuva pesada, terrível espiritualmente, aquela tempestade na vida do crente. Aquela tempestade que talvez você ache que você vai morrer espiritualmente, e muitos desejam, até pede a Deus: o Senhor, me prepara e me leva para a glória, que eu não estou suportando essa luta. Essa é a luta do crente, essa é a vida do crente. Mas a palavra de Deus fala que se você está firme, havendo feito tudo. O que é esse feito tudo? A vigilância, o jejum, a oração, a leitura da Bíblia, congregando, ficar firmes. Se você está firme na rocha, a sua casa está afundada na rocha. Quando vier aquele maremoto, quando vier aquelas ondas fortes, não vai limpar a estrutura lá do alicerce da sua casa, não, porque o alicerce é Jesus, e Ele é que te sustenta. Você está nas palmas da mão de Deus. E eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha aí, meus irmãos, como diz também lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja: não mintais uns aos outros. E aqui fala que os vossos lombos estejam com a verdade. Então o cristão tem que ser verdadeiro. O cristão, ele não pode ser mentiroso, falso, de duas caras, não. Ou você serve a Deus ou você não serve. Porque, como nós dissemos no início da introdução dessa mensagem, se usar de engano não vai ficar na casa de Deus, meus irmãos. Deus é misericórdia, Deus é, meus irmãos. Qualquer um que se arrepender de qualquer coisa, Deus, ele tem misericórdia, porque Ele é bondade. E a palavra de Deus fala que a sua benignidade, ela é de geração em geração, ela não tem fim. Quando o Senhor diz na sua palavra benignidade de geração em geração, é porque não tem fim as misericórdias do Senhor. Enquanto a pessoa está pecando, está entristecendo o Senhor e está correndo grande risco. Mas a partir do momento que se arrependei-vos e convertei-vos dos vossos mau caminho, e eu inclinarei para vós os meus ouvidos, e vos serei por Deus, e vós sereis o meu povo, como diz a palavra do Senhor. Mas para isso, nós temos que estar com a verdade. Pode aplaudir o nome do Senhor. E vestida a couraça da justiça. O que é essa couraça? A couraça era usada muito antigamente, né? Os impérios antigos, Império Romano, naquelas guerras que tinha, que não tinha essas armas que tem nesse século, de altas tecnologias. Naqueles tempos, os soldados usavam uma couraça, né? Muito protetora, muito forte, para que talvez até quando lançasse um arco, uma flecha, aquilo batesse na couraça e não penetrasse no corpo do soldado. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que nós temos que estar vestidos da couraça da justiça. O que seja, você é justo,
você é temente, você tem caráter. É isso que é a couraça da justiça. Vestido de couraça da justiça é você sempre estar lutando para fazer aquilo que é correto, sempre está lutando para fazer aquilo que é certo, não querendo burlar a palavra do Senhor, não querendo fazer como você quer fazer, mas sim como Deus quer que você faça. E quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, nós podemos descansar no Senhor, e porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. E o versículo 15 fala: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Por que calçados os pés? Porque todos nós, quando aceitamos a Jesus, fomos discipulados, passamos pelas águas batismais, nós já estamos preparados para quê? Para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer que nós calcemos estes sapatos, esses calçados na preparação do Evangelho da paz. E quem que vai preparar o crente para pregar a palavra de Deus? Quem que vai preparar o crente para ir, como diz Jesus aos seus discípulos quando falou com ele: olha, vocês vão. Aonde aceitar vocês, a paz vai chegar. Aonde não aceitar, a paz volta para vós. Mas ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, porque o Senhor é que nos chamou para esta grande obra. Foi Ele que te chamou, não foi homem nenhum que te chamou, foi a palavra de Deus que te alcançou e te buscou um dia lá no mundo e te trouxe para a presença de Deus, para que você pudesse desfrutar das maiores bênçãos, e bênçãos maiores ainda o Senhor tem para derramar sobre aquele que crê, sobre aquele que lutar, sobre aquele que permanecer firme e constante na presença do Senhor. Porque quantos não são constantes na presença do Senhor? Um ano ele está firme com Jesus, no outro ano já não está firme com Jesus mais. No outro ano volta e fica firme, vem para púlpito e prega e evangeliza e canta e toca e é uma maravilha, entrega a revelação, entrega a profecia e rajada de língua estranha, e pula e salta, e no outro já está fora de novo. Isto é inconstância, e a palavra de Deus nos fala para nós ser firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, porque nós receberemos o nosso galardão. Momento de luta, momento de tribulação, vamos passar. Vai ter aquele momento que a gente não querer receber nenhuma oportunidade. Estou passando a situação aqui, não, hoje não. Irmão Adriano, prega lá dia tal para mim. Falou: irmão, não vai dar para mim não, o Senhor sabe. Motivo de que nós não luta, provas terríveis, tribulação, e nós que somos cristãos, nós temos que suportar aquilo ali, nós temos que suportar e vamos passar por isso. Mas nós nunca vamos nos ceder, nós nunca vamos nos render a Satanás. Nós vamos ser um soldado valente, que quando nós vemos lá a peleja na mais alta luta, nós não vamos correr como desertor, nós não vamos desertar do Evangelho de Cristo. Porque nós fomos preparados, como diz a palavra de Deus, com essas armaduras espirituais para lutar. Mas muitas das vezes nós fomos atingidos, somos um soldado ferido, e aí como é que vai ficar? A palavra de Deus fala: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Você vai pedir: irmão, ora por mim, porque estou passando por uma luta terrível. Ô meu irmão, me ajude em oração. E vai ter pessoas preparadas por Deus para te ajudar. Deus vai preparar pessoas para te abençoar naquilo que você está precisando, se em alguma área da sua vida você for um soldado ferido. Né, meus irmãos? E ali o Senhor vai nos dando força, e nós não vamos nos render. Vamos ser constantes, meus irmãos. Vamos continuar firme na presença do Senhor, e Ele nos capacitando e alegrando o nosso coração e descansando no Senhor. Como diz o salmista Davi lá no Salmo, se não me engano, 40, né? Que esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha voz. Então, meus amados irmãos, nós temos que muitas das vezes esperar, e é difícil esperar. Tem bênção que nós queremos receber já, tem bênção que nós queremos já para ontem, meus irmãos. Essa é a nossa vida, mas o Senhor está no controle de tudo. Apenas descanse no Senhor, e em nome de Jesus, com certeza, esta bênção vai te alcançar, porque é as promessas de Deus para o seu povo. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno,
Está vendo a força da fé, meus irmãos? Está vendo a força quando o cristão tem fé em Deus? A pessoa pode vir te falar uma palavra para você desistir. Às vezes vira para você e fala, não tem jeito para fulano de tal, não. Acabou. Pode estar lá enfermo, fala, não tem jeito, os médicos não tem jeito, mas a sua fé está lá firme diante de Deus. E você falando dentro de você, para o meu Deus tem jeito, porque você tem fé. E a palavra de Deus fala nesse versículo que nós lemos aqui, que esse escudo da fé, você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma pessoa cheia de demônio vai dar conselho bom para um cristão a respeito de alguma coisa, vai falar palavra de derrota. Até mesmo no nosso meio há pessoas que mais falam de derrota do que vitória, vê mais o defeito do que as qualidades nas pessoas, meus irmãos. Quem é perfeito em nosso meio? Só Jesus, ele é perfeito. Inclusive quando a palavra, na ceia fala que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Se nós parar para analisar, há alguém entre nós dignos de comer do corpo de Jesus e beber do seu sangue? Há alguém digno aqui? Não, é a misericórdia de Deus. O comer indignamente é quando a pessoa comete coisas consciente, premedita o pecado e consuma o pecado e toca no corpo e no sangue de Cristo. Aí sim, indignamente, mas nós somos indignos porque somos pecadores. Por isso nós estamos humilhando e pedindo Deus para nos dar essas armas. Por isso que nós buscamos de Deus essas armas, e Ele nos dá, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, bater e abrir-se-vos-á. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Não adianta, meus irmãos. Pode levantar o que for contra ti, se foi o Senhor que está contigo, não adianta, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que neles há. E a palavra de Deus fala para nós aqui, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo, meu irmão, que essa palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma espada. E a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina aqui? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você vai estar usando essa espada poderosa só se você meditar na palavra de Deus. Chegou perto de você e falou isso e aquilo, você não, a Bíblia fala assim, assim, assim. Você está preparado porque você lê Bíblia. Porque você não é um crente que não lê Bíblia, você lê a palavra de Deus. Então quando o falso profeta chegar e querer te falar heresias, coisas que estão fora da palavra de Deus, não, você vai chegar e vai falar, não, eu conheço a palavra de Deus. Você não vai dar ouvido e não vai ser uma presa fácil para esses falsos profetas. Porque muitos têm dado ouvido a falsos doutores que têm falado aquilo que eles querem ouvir. Mas aqui tem uma igreja que ouve aquilo que Deus quer falar. Aleluia! Então, meus amados irmãos, faça o uso dessa ferramenta, dessa arma poderosa. Então hoje nós estamos aprendendo mais uma coisa, que a palavra de Deus, ela é o quê? A espada do Espírito. Então essa espada do Espírito, que a palavra de Deus está sempre junto com você, e essa espada é poderosa, não adianta não, o que vier vai ser derrotado, porque o Senhor está convosco em todos os dias da nossa vida. Aleluia! E diz mais a palavra do Senhor no versículo 18. Olha que importante esse versículo 18 aí. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus irmãos, nós estamos que a principal característica de um cristão vencedor é que é de oração. Para começar, é de oração. Porque se não ora, meus irmãos, não faz mais nada bem, não faz mais nada corretamente. A verdade é essa, se o cristão, a oração é o principal, meus irmãos. E aqui a palavra de Deus nos ensina que seja em todo tempo oração e súplica no Espírito. Súplica é diferente de oração.
Súplica é um clamor, é um rogo sincero na presença de Deus. Não é aquela, com o perdão da palavra, aquela oraçãozinha qualquer não, que a pessoa faz não, que às vezes de repente faz uma oração ali corrida por causa do tempo, não. O momento que você tira para falar com o Senhor ali, exclusivo, aquilo é uma súplica que você está fazendo no Espírito. Quando você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, como ensina a palavra de Deus. Quando você tira um momento a sós com Deus, que aquela oração que você faz lá na sua casa trabalhando, Deus ouve ela, mas aquela oração que você larga tudo que você está fazendo para orar. Você larga o celular lá do lado, larga tudo para poder dobrar o joelho, fecha a porta e vai falar que é eu e Deus somente. Vem para a igreja orar. Não é para conversar com o seu irmão, não é para ficar batendo papo lá fora. Você vem para a igreja para dobrar o joelho e orar. Nós temos que fazer, meus irmãos, usar esse tempo que nós temos na casa de Deus com um bom uso para oração, para buscar a presença de Deus. Porque num dia a gente fica na igreja 2 horas de relógio, no culto, e muitas das vezes a pessoa conversa com os outros, fica olhando o celular, essas coisas materiais. Isso aí, meus irmãos, é a setinha, os dados do inimigo, que a pessoa nem percebe. E ela vai penetrando na mente das pessoas, cauterizando, as pessoas batendo papo e até mesmo brigando uns com os outros dentro da casa de Deus. Mas a palavra de Deus, o que ela está nos ensinando? Que nós estejamos sempre em oração, súplica no Espírito, vigiando nisso. Está vendo, meus irmãos? Vigiando. É aquilo. Nossa Deus, eu tenho que orar hoje. Eu orei pouco ontem, hoje eu tenho que orar. Oh, meu Deus. Isso acontece com cada um de nós, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida que quer ser alimentado com vigilância, oração e jejum. A vida do crente é assim. Então você é um vencedor. Só de você estar aqui nesta noite, quantos obstáculos você teve que passar por cima e vir para a casa de Deus, neste lugar de oração, alamando e a séria. Porque as mãos de Deus estão estendidas sobre você, mas aqui é um lugar exclusivo só para adorar. Então adore, então exalte, então glorifique e receba essas armaduras espirituais. Aleluia! Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo? Aquela igreja lá estava orando e suplicando e perseverando para Deus tirar Pedro lá da prisão. O homem de Deus foi pego pelas autoridades, pelo Império Romano, julgado dentro da prisão, e eles iriam matar Pedro depois da festa da Páscoa, porque já tinha matado Tiago a espada, e ia matar Pedro também. Mas tinha uma igreja orando em súplica, perseverando. Talvez tenha alguém preso neste momento da sua família, não preso lá na cadeia ou presídio, como pode ter também, mas preso na garra do diabo, e você está aqui na casa de Deus perseverando em oração, e no momento que você menos esperar, a notícia vai chegar, a vitória vai chegar, e você vai adorar e glorificar o nome do Senhor. E quando a vitória chega, nós não fica até surpreso, porque a palavra de Deus fala que quando aquela menina por nome Rod, ela chegou correndo lá na igreja e queria avisar que Pedro estava chegando. Pedro está chegando aqui, porque estava orando por aquele propósito. Mas olha para os irmãos ver, orando por um propósito, mas talvez, né, com aquela dúvida ainda, Senhor, pode ser sua permissão lá, mas de repente o homem chegou, não estava nem acreditando, e quando Pedro entrou para dentro da igreja, ele disse, mas como aconteceu isso? O Senhor enviou o seu anjo e quebrou as correntes e abriu aquelas portas de ferro. O Senhor abriu e ele passou. E ele achava que era um sonho, mas Deus libertou ele. Então Deus quer libertar alguém por teu intermédio. Deus quer libertar alguém através da sua súplica, da sua oração, do seu clamor. E você vai ser um bem-aventurado. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. E para nós terminarmos aqui a palavra de Deus, que passou esses 30 minutos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Olha para os irmãos ver a importância daquele crente que vive na oração, no jejum, na busca a Deus. Quando ele abrir a boca, vem a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que é o mistério do Evangelho? Aquilo que o médico não vai entender, como Deus tirou uma pessoa do CTI através da sua oração.
aquele câncer que já tinha comido o organismo daquela pessoa todo, e aquela pessoa estava lá condenada, de repente você orou, a igreja orou e Deus curou. Esse é o mistério do Evangelho, é o mistério de Deus, que a palavra de Deus fala que as coisas de Deus é loucura para estes homens aí, meus irmãos. Eles nunca vão entender. Tem pessoas que creem em Deus através de ver as pessoas indo para as igrejas, buscar a Deus, falar, olha, as pessoas vão e Deus responde. E é isso, porque nós clamamos um Deus que nos criou, um Deus que nos fez, um Deus que zela pelo seu povo, e Deus, ele tem velado pela sua palavra. Meus irmãos, vamos ficar firmes e constantes na presença do Senhor, nos revestindo sempre dessas armaduras espirituais. E o Senhor nesta noite te capacita. O Senhor nesta noite, ele te dá uma couraça. O Senhor nesta noite, ele te calça com calçado. Nesta noite, ele te dá a tua palavra, que é a espada do Espírito, para que você esteja preparado para o dia mau, como diz a palavra de Deus. Coloquemos de